Uma curiosidade que talvez ninguém saiba, eu sou gêmea, então... Sério? A minha irmã faleceu com 28 dias de nascida. Então, meu pai falava... e se não der certo? Ela falava, se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Como é essa gestão da casa e gestão da empresa e conciliando tudo isso? E eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser isso. Porque eu acompanhei a trajetória inteira da vida dos meus pais, né? Então a empresa era dentro de casa. Como que você se posicionar mais forte, mais assertiva? Eu vi a oportunidade de criar outra marca e uma marca completamente diferente do que a gente via no mercado nacional. Foi onde nasceu a Maria Pomposa. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Arena do Sócio. Eu, Rafael Apolinário, já sabem, fiquei 2 semanas aí ausente, não estava de férias. Uma semana foi por motivos de família, a outra foi por motivos de servir, né? Estava ali servindo outros homens. Mas nós estamos aqui de novo na nossa Casa do Povo, nesse lugar tão aconchegante. E a nossa entrevistada de hoje está se sentindo em casa. Ela já falou para mim, Rafael, que estrutura. Brincadeira, ela não falou nada disso. Eu vou falar para ela falar para vocês um pouquinho sobre a vida dela. E eu não sei, eu vou deixar no ar aqui se vocês acham que eu devo ou não perguntar. E aí, Débora, pergunta ou não, time? Crio polêmica ou não? Vamos deixar já um corte aqui de polêmica. Qual será o time da nossa... E o pior, não só da nossa entrevistada, mas eu fiquei sabendo que o marido dela também não está honrando a nossa Zona Leste. Vamos fazer um abaixo-assinado aqui para esse casal se converter à nossa Zona Leste aqui com a galera, viu? Brincadeiras à parte, ela que é formada em Publicidade e Propaganda e Química. Eu tô curioso para saber como uma pessoa faz 2 faculdades tão distintas assim, só que no final do dia deu muito certo, porque ela usa as 2 faculdades no seu negócio. Ela que é mãe da Marina, esposa do Renan, que inclusive está aqui, já deixo meu abraço para ele que veio acompanhá-la, idealizadora da Maria Pomposa Cosméticos e diretora de marketing e produtos do Grupo Moda. Seja bem-vindo, Marcela Goulart. Muito obrigada. Cadê as palmas? Pelo Tem que ter convite. palmas, gente. Quando vem mulheres aqui, vamos só, né, parabenizar as mulheres que exercem com tanta maestria a vida empreendedora. Mãe, esposa. Não Seja é fácil. Marcela. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. E para começar aqui, nesse episódio, nós fazemos em 2 momentos, como se fosse um jogo de futebol. Nesse primeiro tempo, nós vamos falar um pouco sobre você, sobre sua origem, um pouquinho sobre sua família, não só a sua família que você tem hoje, que é o seu esposo e sua filha, mas também sua família de origem, né? Sei que o senhor Pedro, Isso mesmo. que já ouvi falar super bem dele, é um empreendedor, vendedor, representante nato, né? Que sempre levava ali os esmaltes para casa, e você quando bebezinho ali com 3 anos, sua mãe já fazia a maletinha. E você achou que eu sou mega vendedora, né? E viu que não era bem assim, né? Não, tem muita história aí por trás. Quando a gente para pensar os anos passados, assim, é muita história. Legal. Muita coisa. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, Marcela, antes de empreender, assim, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua infância, assim, essa relação com os seus pais, né? Eu vi ali que você, quando você faz as postagens ali da sua mãe, chama Márcia. Isso mesmo. Chama Márcia, quando você faz as postagens da Dona Márcia, do Sr. Pedro, sempre dá pra ver nas legendas muito amor, assim, uma legenda sempre muito aprofundada, né? Demonstrando todo o afeto, gratidão. A meta é fazer chorar nesse A meta é fazer primeiro tempo. chorar. Você viu que eu estudei, né? É. Então, eu gosto muito de falar um pouquinho sobre a origem, né? Porque eu tenho certeza que nós vamos chegar em uma pergunta aqui que é aquilo que você está replicando na sua família hoje, é aquilo que você recebeu. Exato. Né? Ou você, Rafael, mas eu consegui mudar a rota, eu não tive amor, agora dou amor. Tudo bem, mas via de regra, né? Você recebe amor, você deu amor. Sim. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa trajetória. Você que é da ZL, né? Eu tentei stalkear mais você, assim, mas eu não vi muitas notícias sobre a sua infância. Que são coisas que eu vejo assim, nos podcasts hoje que as pessoas não enfatizam tanto. É sobre a infância, sobre como foi a criação com os pais. E é onde tudo começa, onde né? tudo começa. Então, eu queria ouvir um pouquinho
sobre esses ensinamentos que a dona Márcia e o senhor Pedro deram para você e que hoje fazem parte, né, dos seus princípios, dos seus valores. Olha, falando um pouquinho o misto de tudo, né? Eu sempre recebi muito amor. Meus pais sempre foram muito amorosos, muito carinhosos e sempre tentaram me ensinar o certo, o caminho certo, o lado certo, a coisa certa. Então, já adiantando aí, eu acredito que isso eu trago muito na minha vida hoje, né? E, bom, a minha história com cosméticos, no geral, começou eu ainda tinha 2 anos. Então, assim, sempre, desde que eu me lembre por gente, né? Porque quando a gente é pequenininha, a gente não lembra muitas coisas. Mas eu vivo nesse mundo de cosméticos. E principalmente de esmaltes. Então, logo que eu fiz 2 aninhos e meio, mais ou menos, o meu pai entrou como representante comercial de uma marca famosa de esmaltes, que é a Impala, e ele ficou lá durante 15 anos. Então, durante 15 anos ele trabalhou ali, chegou a ser o exclusivo da Zona Leste. Então, assim, nasci aqui pertinho do estádio, fui criada aqui, né, na região de Itaquera, no Parque do Carmo. E então, tudo que eu me recordo da minha vida de infância, eu me recordo daqui, né? Legal. Então, eu não tô honrando, como você diz, aí, a Zélia. É só no time, é só no É. time. Mas você tá representando Sim, sim. E aí, quando eu cresci vendo isso, meu pai trabalhando muito, meu pai mal ficava em casa de semana, porque representante, ainda hoje também, mas antigamente muito mais, era a rua, não tinha esse negócio de telefone. Eu lembro quando ele chegou com bip em casa, Nossa, então, eu lembro. quantos anos atrás, né? Isso aconteceu. E ele ficou durante 15 anos dentro da Impala. E ele sempre teve uma vontade muito grande de ter a marca dele, de fazer diferente na marca dele, né? Meus pais sempre foram muito unidos. E eu sempre brinco que a minha mãe sempre jogou meu pai pra frente. Então, meu pai falava: Ah, e se não der certo? Ela falava: se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Que legal. Nossa, eu quero um carro novo, então a gente vai comprar. Não, mas a gente não tem dinheiro, mas a gente vai trabalhar. Então, assim, a minha mãe sempre impulsionou muito meu pai pra frente, né? E eu acredito que eles sempre foram um complemento um do outro, tanto na vida pessoal quanto na vida dos negócios. Então, a minha mãe deixou de trabalhar CLT quando eu nasci. Uma curiosidade que talvez ninguém saiba, eu sou gêmea, então Sério? a minha irmã Caracas. faleceu com 28 dias de nascida. E a minha mãe parou de trabalhar ali pra cuidar de mim, pra se dedicar a mim. E o meu pai tocou. E eles tinham uma vida muito difícil nessa época. Até a minha mãe sempre conta a história de que quando descobriram que eram dois, ele ficou desesperado. Ele falou: o que que eu vou fazer da minha vida agora, né? Ele também sempre contou essa Só uma história. pausa. Não sei se o Renan já teve isso em algum momento. Mas, cara, isso é o mal do homem. É uma parada do homem. O homem, só um adendo. Quando a minha esposa falou que estava grávida do Ravi, eu falei pra ela assim: a gente trocou seu convênio? A primeira coisa, tipo assim, não foi, nossa, que legal. Não sei, a minha preocupação foi, cara, trocou o convênio, porque o seu convênio era muito ruim, agora a gente tem um convênio melhor, mas você fez essa troca? Porque a preocupação era, tipo assim, cara, que nasça num hospital bom, entendeu? Mas, Aham. desculpa, é porque de fato o homem tem esse pensamento de, tipo assim, cara, e se faltar isso, não sei o que lá. É muito Mas a mais pé no mulher chão, né? sábia, ela vem e edifica o lar mesmo, né? Então, É isso. ouvindo a história da sua mãe, eu tô assim, cara, de fato ela foi uma mulher edificadora mesmo. E aí ela começou a fazer unha. Então, olha aí, tudo se linkando, né? Aí minha mãe começou a fazer unha, ia na casa das clientes, me levava junto com ela pra... Não, enquanto ela fazia a unha das clientes, eu ficava. E trabalhou assim por um tempo, até que ela foi convidada pra... outra marca de cosméticos estava iniciando, de maquiagem, e ela foi convidada pra começar ali junto. Então, ela colocava batom no carro e saía vendendo batom pelas ruas. E foi aí que ela voltou, de fato, a trabalhar, né? Depois que ela foi manicurista, eu já tinha uns 5 aninhos, mais ou menos. Então, assim, cosmético sempre esteve na minha vida. E eu sempre lembro muito dessa união dos dois, né? Então, tanto em casa, eu nunca vi meus pais brigarem. Lógico, todo casal tem desavença, né? Mas eu nunca vi eles brigarem. Então, isso é uma coisa que eu levo muito pra minha vida pessoal hoje, né?
Eu e meu esposo, a gente não briga, assim. Às vezes a gente briga na empresa, alguma coisa que não deu certo e tal. Mas de relação, não. Então, acho que eu trago muito esses ensinamentos pra minha vida pessoal também. E aí, quando ele tinha 15 anos de casa, a empresa foi vendida, ele ficou naquela, e agora o que eu vou fazer? Porque quando tem uma venda, Normal, vai trazer um time novo e tudo, exatamente, né? ele falou, não, agora é a hora. E aí ele criou a marca Moda, os esmaltes Moda, então eu falo que eu era menor de idade ainda, eu tinha 15 anos na época, então eu falo que foi a maior criação dele e o maior legado que ele me deixou ali foi a moda. E ele e minha mãe sempre trabalharam juntos, então eu acredito que a empresa hoje está onde está, pelo foco dos dois e principalmente ali, ele sendo a cabeça e minha mãe impulsionando sempre para frente, sabe? Não, é assim, você não vai desistir, vamos lá. Minha mãe sempre, os dois, acho que na verdade, sempre o copo meio cheio, sabe? Uhum. Tem que dar certo e vai dar certo. Então, como eles vieram de famílias muito humildes, né? Meu pai tem uma história de vida bem sofrida, assim, né? A gente não fica falando muito, mas ele ficou órfão muito cedo, de pai, mãe e irmão. Era de Minas, veio para São Paulo, então teve que começar do zero aqui. Minha mãe também é de família muito humilde, então ver onde eles conseguiram chegar, né? É muito bonito. E eu só fui pegando o bonde andando, assim, né? Uhum. Então ele criou a moda em 2008. Ele queria fazer tudo diferente do que ele via no mercado, mas ele tinha muito relacionamento na rua. Então, quando perguntam assim, por que que você acha que a moda começou já indo muito bem? Porque ele tinha relacionamento na rua. Um O acesso relacionamento é. com lojistas, enfim. E aí a gente conseguiu entrar em muitos lugares. Uhum. E desde então, desde que eu fiz 17 anos, eu trabalho com ele. Ele me fez passar por todas as áreas da empresa, né? Nossa, Não é fundamental. porque Fundamental. você é filha do dono que você vai chegar aqui, sentar na sua cadeirinha e não, ele fez eu passar por tudo. Então, nas minhas férias eu tinha que separar pedido, né? Eu estudava Uhum. na escola, mas nas férias eu tinha que ir lá separar pedido para aprender. Eu separava pedido. Aí ele me colocou no saque, aí eu tinha que ouvir uns desaforos no saque. Acho que todo mundo que começa no saque se dá bem, porque você aprende a ter. Resiliência, né? Nossa, e uma paciência que você tem que respirar e falar. Até tem um caso que aconteceu logo que a gente lançou uma coleção que chamava Mate, ou seja, Fosca. E aí me ligou uma moça lá falando: olha, eu comprei um produto de vocês, mas tem alguma coisa errada com esse produto. Não Eu com tá a maior brilhando. paciência do mundo e tal. Falei, não, o que que foi? Até era um esmalte que a Suzana Vieira estava usando na novela. Isso faz muitos e muitos anos. Falei, o que que foi? O que que eu posso te ajudar? Ela falou, olha, eu usei um esmalte de vocês, ele não tem brilho. Aí eu falei, qual esmalte que foi? Ela falou o nome da cor, agora eu não me recordo. Eu falei, então, minha senhora, mas você pode pegar o esmalte, ler o rótulo, né? Com toda a paciência do mundo. Ela, esmalte com acabamento fosco. Eu falei, então, ele é um esmalte fosco. Mas se a senhora quiser um brilho, é só passar um extra brilho por cima. Nossa, mas eu ouvi tanto desaforo esse dia. Mas não tá me chamando de burra, né? Nossa, mas eu não vou nem falar o que eu ouvi aqui do que ela me chamou, porque eu falei, meu Deus, não é possível. Então, ali é uma história, assim, que eu lembro que marca a gente, Uhum. né? É o primeiro xingamento que a gente Ainda é recebe. jovem, né? Novinha, 18 anos. Então, eu passei por muitas áreas da empresa até chegar onde eu tô hoje, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, hoje vendo as empresas que deram certo, né? Você pega, por exemplo, uma CIMED da vida, onde você vê um case de sucessão e não de herdeiros, né? É Você isso. não vê ali filhos mimados que sentaram, assim como seu pai não vai sentar aqui na cadeira e esperar todo mundo te servir, né? Não, de Uhum. fato, vem aqui, vamos colocar a mão na massa, você passa em todos os É departamentos isso. e aí hoje você consegue assumir uma cadeira, por quê? Porque você primeiro viu a base, né? Então, acho que isso, para a questão de sucessão, é o caminho. Mas não é na prática, não é tão teórico assim. Não, não tô dizendo que é fácil, né? Não, não de ser fácil. É que Mas realmente a sucessão caiu no meu colo enquanto eu não esperava, né? como foi? Eu nem tá aqui no meu dia, não é nem essa pergunta, É. mas pra gente não perder Aham. essa questão da sucessão, eu tenho duas perguntas. A primeira, você, em que momento você viu? Porque uma coisa é, eu cresci nesse ambiente, quer dizer que eu preciso seguir,
né? Pô, eu cresci no meio, eu pintava a unha, não sei o que, mas, cara, tá bom, eu quero ser publicitário, eu quero, sei lá, fazer outra coisa. Eu Uhum. quero ser química e desenvolver qualquer outra coisa. Mas quando você viu que, assim, não, de fato, eu quero seguir porque eu gosto, porque eu me vejo, porque eu me sinto pertencente, né? Porque eu entrevistei o Igor aqui do Patati Patatá, ele falou a mesma coisa. Falou, cara, eu cresci dentro da minha casa ali, eu vi o Patati Patatá, eu não sei o quê, meu pai, o estúdio era dentro da minha casa, e os meus pais trabalhavam, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, teve um momento onde eu também, ele era jogador de futebol, tava no Paraná, e com 17 anos, falou assim, olha, o Patati Patatá explodiu. Aí ele falou, cara, e agora? Eu não vou deixar a empresa do meu pai explodir e eu não vou viver isso. E aí ele voltou e foi Uhum. viver. Então, como foi na sua vida isso, sabe? Tipo assim, cara, não, eu escolhi, eu fiz, porque tem a parada da sucessão assim, ó. Olha, Marcela, eu preciso que você toque, É, porque, né, não, agora eu não quero não. mais, entendeu? Mas como foi isso? Eu não tenho irmãos, né? Então eu sou Uhum, filha única. Ou seria minha ou seria de quem, uhum, né? E eu lembro que na escola eu era muito confusa do que realmente eu queria ser. Mas eu cresci com os meus primos mais velhos que eu. Médicos, dentistas, eu falava, não, eu quero trabalhar de branco. Quero uhum, trabalhar de branco e tal. Mas não era pra mim, não era o que eu gostava. E eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser isso. Porque eu acompanhei a trajetória inteira da vida dos meus pais, né? Então a empresa era dentro de casa. A empresa cresceu um pouquinho, a gente mudou de casa, eles fizeram um puxadinho no meu quarto. Então, assim, eu respirava aquilo, literalmente. Então, eu não me via mesmo fazendo outra coisa. Mas eu também achava que não era hora de fazer química ou algo do tipo. Então, eu falei, eu vou fazer marketing ou publicidade, porque eu acredito que vai me ajudar muito. E eu sempre fui muito antenada em tendências, em lançamentos. Então, hoje eu falo assim que o que eu domino muito bem é criação de produto, é criação de lançamentos, é o que eu mais amo fazer. Hoje eu faço muita coisa, mas assim, o que eu mais amo fazer é isso. É uhum, lançamento de novos produtos, inovações, tendências. Então eu sempre gostei muito disso. Eu falei, não, é isso que eu quero. Foi por isso que eu fiz publicidade. Mas não pense que eu fiz publicidade e logo meu pai falou: vem trabalhar aqui, é isso aí. uhum. Ele falou: é o seguinte, agora você vai estagiar fora. Eu falei: como assim? Aprender lá e Vai volta. aprender, vai estagiar e ver se é isso que você quer. Porque ele também tinha essa preocupação de será que é isso que ela quer seguir? Uhum. Então, eu trabalhava no marketing dentro da empresa e eu tinha um chefe, obviamente. E aí ele falou: não, você vai fazer estágio fora. E aí eu fui fazer estágio fora. Eu falei: imagina, não é isso que eu quero. Voltei, falei, não, fiquei um mês. Falei, não, pai, é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero ficar. E aí eu acho que foi quando tudo começou de fato a mudar. Então eu comecei a ver que aquilo era pra mim. Lógico, eu sempre fiz inovações, tendências, lançamentos, mas tudo mudou quando eu me tornei alérgica a esmalte. E aí a minha vida ali Hum. dentro da empresa acho que virou um pouquinho de ponta cabeça. Mas isso foi uma. Porque você fala que você tinha você usava muito os esmaltes e tal, não sei o quê, mas isso foi uma coisa que aconteceu do nada ou de fato Eu você. procurei, né? Porque quando Ah, você tem acesso a muitos produtos químicos, você acha que você tá arrasando. Que eu entendi. vou contar que não façam em casa. Ah, tá. Mas Bom, eu, bom, bom, bom deixar esse conselho né? aí. Mas eu pingava formal puro dentro de uma base. Então, assim, não ia dar Hum, certo. Uma hora eu ia me tornar alérgica. E eu me tornei alérgica a hum, esmalte. E aí eu vi uma lacuna de mercado que ninguém estava explorando. Ninguém se importava com isso. Então, eu passei a não poder usar os esmaltes da marca que era Isso você minha, já era química? teoricamente. Não, não era Não, não era. química. Eu não podia usar os produtos da moda, da marca. Falei, e agora? E aí eu comecei a comprar. E, bom, eu chorei muito, né? Falei, não é possível que isso está acontecendo comigo, né? Uma pessoa que trabalha com isso não pode mais usar isso. E aí eu acho que de fato a minha missão começou. E comecei a usar alguns esmaltes, obviamente, de concorrentes que se diziam hipoalergênicos e eu tinha alergia. Eu falava, não é possível, ninguém tá olhando para isso, ninguém tá se preocupando com isso. E aí a gente começou a fazer um estudo diferente. Eu vi a oportunidade de criar outra marca e uma marca completamente diferente do que a gente via no mercado nacional. Foi onde nasceu a Maria Pomposa. Então, a Uhum. Maria Pomposa nasceu em 2018, depois de mais ou menos um ano e meio de estudo. Ela nasceu com essa missão diferenciada. Então, ela nasceu sendo 100% vegana, numa época que ninguém falava muito em veganismo.
em produtos cosméticos. E ela nasceu com o mínimo de ingredientes alergênicos possíveis. Então, hoje a gente se intitula 15 Free. Mas a gente já conseguiu tirar 21 componentes super alergênicos dos produtos. Então, foi aí que a Maria Pomposa nasceu. E ela nasceu muito colorida. E deu muito certo. A gente primeiro criou ela, porque tudo que é novo a gente fica receoso, né? Então, a gente criou ela como By Moda. Então, ela era uma marca da moda. E para a pessoa ter o entendimento de que era uma marca de confiança. Só que foi muito automático. Em um ano, a marca já tinha dobrado, triplicado de tamanho. E isso foi aumentando com o passar dos anos. E a gente até parou de linkar as duas, porque realmente as duas não tem nada a ver uma com a outra, elas são completamente diferentes. E aí eu que sofro um pouco mais, porque aí você tem que fazer inovações diferentes em duas marcas diferentes, né? E ela veio crescendo e vem crescendo, e assim, eu acho que a minha missão começou ali. Eu acho que o maior orgulho pra mim hoje é quando as meninas pegam as redes sociais e falam assim: olha, Marcela, mais uma mensagem. Uma alérgica que não usava esmalte há 10 anos, há 8 anos, há não sei quanto tempo, que testou o produto e consegue usar o produto e tá muito feliz. E as pessoas choram, né? Ouvindo tudo isso. E outra coisa também, eu acho que eu sempre fui muito. Eu sempre quis ser muito diferente, né? Então, em 2014, tivemos 2 lançamentos que me orgulho muito, assim. O primeiro foi o Secante Express dentro da moda ainda. A Maria Pomposa não existia, mas dentro da moda a gente teve o Secante Express, que é líder de venda até hoje no mercado. Demorou muito para as outras marcas copiarem. E segue em linha até hoje. E a gente fez uma collab com a Flávia Alessandra, a atriz. Legal. Só que eu quis criar ali, eu não era alérgica, mas eu quis criar ali um produto hipoalergênico. E eu sou celíaca, não sei se você conhece, mas eu sou celíaca, isso, e eu não posso consumir nada que tem glúten. E ali no esmalte da Flávia Alessandra, eu isentei o glúten do esmalte, porque alguns componentes poderiam ter, eu isentei o glúten, e começou ali um movimento gluten-free no mercado cosméticos. Então eu me orgulho muito disso. Então eu acho que 2014 começou a virar a chavinha, e aí para 2018 eu estava muito mais preparada para de fato lançar uma marca diferente, produtos diferentes, e foi. E deu certo, sabe? Muito, muito Às bom. vezes não com muita estratégia, Uhum. mas sim. E você perguntou sobre como a sucessão caiu em mim, né? Eu perdi meu pai para Covid em 2021. Então, eu já trabalhava com ele, a gente sempre trabalhou na mesma sala, e eu já sabia como as coisas funcionavam, mas, de fato, os problemas ficavam com ele, né? É o que você disse também, o homem tem muito essa preocupação. Então, os problemas nunca eram meus ou da minha mãe, sempre eram os problemas ele que resolvia. E aí, no meio da pandemia, infelizmente, a gente perdeu meu pai e a sucessão caiu no meu colo, e agora? E aí começou mesmo o trabalho de empreender, de suar, de tentar fazer diferente, não deixar a peteca cair. E um orgulho que a gente tem, assim, que eu falo muito, é que hoje a gente continua aqui, continua muito bem, continua crescendo e continua com o mesmo número de, assim, de equipe, né? Então, a empresa não caiu, né? E é um orgulho, assim, como você fez. Às vezes eu paro e penso, como que eu fiz isso? Não sei. É realmente o dia a dia, e os problemas aparecem e a gente vai tentando se virar da forma que dá, mas sempre acreditando no que você faz, no que você é, nos produtos que você tem e que você cria. Legal. E é muito essa parada do... Tipo assim, ele de fato, né, deixou o legado, né? Então, Deixou. assim, cara, se você parar pra pensar só nesse pouco de tempo aqui de coisas que você já me falou, já deu pra ver que ele, de fato, ele cumpriu, né, com o papel. Eu acho que eu, como pai hoje, eu vejo que o meu maior desafio é ser, né, pros meus filhos, né, o que eu falo assim que o grande sucessão nosso, né, que é o sucesso grande, que é a sucessão, é quando os nossos filhos de fato,
né, eles seguem o que nós deixamos para eles, né? Exatamente. Não só tô falando de empresa, mas os ensinamentos, né, o amor e tudo mais. Os valores. Os valores. Então, eu tô lendo um livro agora, chama, super indico, vou deixar aí pro Renan também, chama Pai Estoico. Então, fala muito sobre filosofia, né? Então, eu gosto muito de pensar que, hoje de manhã eu estava lendo, e de fato, os filhos, eles não são o que você fala, eles são o que você faz, né? Então, ao longo da jornada, né, do Sr. Pedro, dá para ver que você fez, não porque ele falou, faça isso, Não. né? Tanto é que ele falou assim, não, vai lá, trabalhe em outro lugar, Isso. né? Veja, faça, né? Faça. E aí depois você volta, né? Então, por quê? Porque certamente ele acreditava muito no exemplo, né? De você fazer, né? Não é, eu tô aqui, eu sou... Ó, Marcela, você tem que ser, mas ele não era, entendeu? Então dá pra Não, ver que muito dentro pelo contrário, assim. E ele perguntava várias vezes, é isso que você quer? Você tem certeza? É isso que você quer? Mas não tinha como não ser, né? Porque é realmente como eu comecei falando aqui, quando eu lembro da minha vida lá atrás, eu não me via fazendo outra coisa, não tinha como fazer outra coisa. E aí depois eu fiz química ainda para aprender um pouco mais sobre todo esse processo de produtos mesmo. E Irado. E aí me conta uma coisa, como é pra você, né? A gente fala um pouquinho aqui de como você, né, automaticamente acabou herdando ali, né? Herdando, não, perdão, sucedendo, né, a empresa por a questão ali, mas como foi pra você lidar, né, com essa questão da, da questão familiar, né? E aí agora você como esposa, né? Você como mãe, como é? Porque eu gosto muito de sempre essa pergunta, porque eu vejo em casa o caos que é, né? Então eu sempre gosto, sempre quando vem uma mãe aqui, eu sempre gosto de fazer essas perguntas, porque eu gosto de ouvir o testemunho da casa do outro, né? Mas, o que eu posso aprender na casa do outro, né? Então eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? E aí eu já vou estender a minha pergunta também sobre a questão da presença do Renan, né? Como esposo, como sócio, como o cara que tá com você no dia a dia, né? São habilidades diferentes, né? Você vê que ele é muito mais um cara à frente comercial, é um cara que lida, né? Muito mais ali né? Vamos lá, não sei o quê, vamos vender aqui, vamos trazer aqui, não sei o quê. E você já é muito mais estratégica no sentido de fazer o operacional de fato, né? Acontecer e desenvolver um produto, entender, né? Qual que é a tendência, né, com as suas habilidades, porque você cresceu nesse meio e tudo mais. Como é essa gestão da casa e gestão da empresa e conciliando tudo isso? não é fácil. Não é fácil. Bom, o Renan, ele entrou na empresa quando eu perdi meu pai. Eu falo que o Renan foi o filho que meu pai não teve, né? O filho homem que meu pai não teve. Porque a gente viveu na pandemia, meu pai era grupo de risco, então a gente foi morar na praia. A gente tem uma casa na praia, vamos morar na praia. E eu tinha 6 meses de relacionamento com o Renan. E aí eu falei assim pra ele, é o seguinte, eu sei que você não para em casa, então, se você quiser me ver esse final de semana, que tá tudo lockdown, fechado e tal, você vai vir aqui pra casa e você vai dormir aqui no final de semana. Ele falou, tá bom. Namorado novo queria ficar comigo, né? E aí ele foi lá pra casa. E a gente mora em apartamento aqui em São Paulo. E aí eu falei, gente, o negócio não abria, a gente achou que era 48 horas o negócio. E eu falei, quer saber, vamos pra praia? Porque meu pai tinha depressão, né? É lógico que ele tratava, mas eu tinha medo dele ficar ruim aqui. Vamos pra praia? Vamos pra praia passar um final de semana, uma semana e tal. Moramos na praia por 1 ano. Caramba. E aí a gente brinca que meu pai contou coisas pro Renan na praia, da empresa, da vida e de tudo mais, que ele nunca tinha contado pra mim e pra minha mãe. Então parece que ele veio preparando o Renan ali. E o Renan não trabalhava com a gente. E aí, quando tudo aconteceu, bom, só pra saber, o Renan nunca mais saiu da minha casa, né? Porque aí, quando a gente voltou pra São Paulo, Adotou ele. não, meu pai falou, como assim ele vai embora? Eu falei, não, você voltou, agora ele vai embora. Ele falou, não, se é por minha causa, ou se vocês não querem ficar juntos. Enfim, ali a gente comprou um apartamento e logo foi morar junto, então ele nunca mais saiu da minha casa. E aí eu brinco realmente que meu pai preparou muito, porque eles conversavam muito, muito. Só pra você ter noção, os dois engordaram 10 quilos cada um na pandemia, porque eles ficavam bebendo cerveja e contando coisas da vida. Então, acho que meu pai ensinou muito ali, não só as coisas
profissionais, mas muito da vida também, né? A ligação deles era muito bonita, assim. Eu e minha mãe, a gente até ficava meio assim, até estranhava, né? Porque meu pai sempre foi muito fechado. E aí, quando eu perdi meu pai, a minha mãe é financeira da empresa até hoje, né? E aí, quando eu perdi meu pai, eu falei, não, eu vou assumir o comercial. Agora o comercial é meu, eu vou assumir, porque se meu pai cuidava do comercial, eu também posso. É um caos. Pelo amor de Deus, no primeiro mês eu já tava pedindo socorro. Não é isso, não é pra mim, isso não é pra mim. Não tenho perfil de comercial. O Renan brinca muito que o comercial você aprende. E eu falo que o comercial é dom. Porque realmente eu não tinha dom pra aquilo. Né? Eu acho que eu ia ter que estudar muito, me aprofundar muito, aprender muito pra lidar com aquilo. E ele já tinha o comercial na veia. Eu brinco que o comercial, não sei qual que é a sua opinião, mas o comercial é uma mistura de dom com técnica. Porque se você também for só no dom, você vai meio que só instinto, e aí você não... Mas eu gosto de aliar os dois. Eu falo que tem pessoas que têm mais habilidades pro comercial, é normal que ele vai, né? Assim como, por exemplo, eu sou extremamente comercial, mas eu não gosto muito da questão de processos. Então, assim, cara, eu sou um cara que... Eu sou muito bom de ideias. Antes de você chegar, eu tava desenvolvendo um negócio ali com o diretor da Fatec, tá, vamos fazer juntos. Agora eu falei pra ele assim, cara, você é bom na execução? Eu não vou sentar pra fazer. Eu te ajudo a estruturar tudo. Você toca. Então eu falo que é meio que uma junção, aquela velha máxima do vendedor que não preenche CRM. Entendeu? Então, assim, geralmente o comercial que só tem dom, ele nunca preenche CRM. E aí você se perde nos dados, entendeu? Eu achei que eu tinha dom, né? Porque quando eu era mais nova, até falando em valores, pai, eu quero uma câmera digital. Não, mas eu não tenho dinheiro pra te dar. Então, Vou levantar o recurso. não posso. Mãe, me leva na 25 de março. Eu ia na 25 de março, comprava um monte de coisa e saía vendendo. Então, pra mim, eu tinha o dom da venda. Porque eu vendia muita coisa. Quando chegava a época de Natal, eu comprava um monte de necessaire, fazia kit, saía vendendo. Então, eu tenho dom de venda, mas completamente diferente. Então, eu vi que eu não era para aquilo. E a minha mãe também, que tinha o dom do comercial, porque a minha mãe trabalhava na rua como representante também, ela não quis, né? A minha mãe já estava tirando mais um pouco o pé com o meu pai. E eles estavam viajando mais e tudo mais. Então, ela já estava tirando o pé, ela falou, não tinha nem cabeça, né? 40 anos juntos. Então, ela não tinha nem cabeça para tocar aquilo. E aí, eu sentei com ela e falei, mãe, é o seguinte, eu não dou conta. Eu não vou dar conta porque eu não sei fazer isso como ele fazia. Além dele não ter me ensinado, eu acho que eu não tenho dom para isso. Você quer tocar? Ela falou não. Eu falei, então é o seguinte, a gente vai conversar com o Renan tem o dom do comercial, porque eu prefiro muito mais colocar uma pessoa da minha confiança aqui dentro, que eu sei que vai lutar pelos nossos ideais e pro nosso crescimento, do que colocar uma pessoa aqui dentro que vai chegar de mercado, vai querer mudar tudo e a gente vai estar fragilizada emocionalmente e às vezes vai aceitar uma coisa que ao invés de fazer bem, vai fazer mal para a empresa. Ela falou, concordo. Então a gente chamou ele para tocar o comercial. E aí ele entrou tocando comercial e tocando as outras coisas dele junto. E aí já sabia o que fazer. E aí quando eu engravidei, no final eu levei a gestação muito bem, mas no final da gestação eu tive alguns problemas e o médico me afastou e falou assim, olha, Renan, ela não pode passar nervoso. Ela não pode passar nervoso e tal. E ali virou uma chavinha nele e ele começou a tocar outras coisas que ele nem tocaria. Então, assim, se antes eu resolvia tudo, ele começou a resolver tudo e eu nem sabia de nada. Porque eu realmente passei 2 meses ali que eu não podia ter estresse, não podia saber do que acontecia. E aí ele tocou. E logo que a nossa filha nasceu, a minha mãe, obviamente, uma vozona, né? Foi ficar comigo. Então, ele foi entendendo ainda mais do negócio. E ele se aprofunda muito, ele entra muito de cabeça em tudo realmente que ele faz. Então, às vezes a gente ia falar alguma coisa, ele falava, não, mas lá em 2011, aí eu falava, como assim 2011? Ele, não, porque eu olhei lá no histórico da empresa, em 2011, eu falava, meu Deus do céu, sabe mais que, né? Então, ele é muito de analisar mesmo, de fuçar, ele não gosta de não saber das coisas. E ali ele foi tocando a empresa, quando eu precisei me ausentar. E hoje a gente se complementa muito, né? Nós três, eu, ele e minha mãe. Então, minha mãe segue o financeiro da empresa, mas a Marina, minha filha, veio para curar uma ferida da minha mãe, né? Que foi a perda do meu pai. Então, hoje as manhãs dela são dedicadas à Marina. Legal. Então, ela trabalha mais na parte da tarde, né?
E já trabalhou bastante, né? Aham. Então, ela tem mais uma flexibilidade. Eu toco mais junto com o Renan, para ela ficar mais flexível, porque merece, né? Descansar mais e Legal. aproveitar mais, assim, a vida. Mas hoje, somos nós três ali, quebrando a cabeça, o que faz, o que não faz. E tem muitas essas conversas o tempo inteiro, tipo assim, em casa, no trabalho, vocês separam? Ah, Porque, eu achei que dava pra separar, né? Mas o meu marido fala muito. cara, porque eu Aí não dá falo pra assim, separar, ó, não. em casa, olha que doideira como que é a nossa casa, né? Porque os pais da Si também são advogados, né? E ela fica um pé lá, um cá. E aí ela tem as demandas com os pais. E aí eu também sou advogado por formação. Então vai um almoço de domingo. É bizarro como a gente não conversa muito sobre isso. Não conversa. É muito raro um domingo a gente sentar para falar de processo. Até porque eu também sou, não sou do operacional, então eu não falo. E aí, em casa mesmo, a gente fala, mas bem pouco, assim. Tipo assim, por exemplo, durante o dia não conseguiu falar, você tá vendo que tem aquela demanda para resolver, não esquece lá de ver e tal. Porque como eu fico muito mais na gestão dos clientes, assim fica muito no operacional. Então, a gente também meio que se completa. E a gente tem um outro sócio, e aí eu falo assim, que lá na outra empresa, eu sou parte de um grupo de 7 empresas. E aí eu falo assim, ó, nesse escritório que você também é sócia, você vai lidar com o sócio lá e eu não me meto. Entendeu? E aí eu fui sábio de sair da jogada porque às vezes É dá isso. ruído dentro de casa, É entendeu? isso. Então eu fui meio que toca É, você aí, eu vou ficar mais é. pra cá. A gente fala que eu não me meto no dele, ele não se mete no Perfeito, meu, é né? isso. Mas não levar pra casa é meio difícil. Eu nunca levei trabalho pra casa, né? Aí, quando o Renan entrou na empresa, não deu, É, só o tempo porque inteiro. ele não desliga, né? Às vezes eu ignoro, às vezes ele tá falando, eu tô, aham, pega não sei o quê, aham, faz não sei o quê. Pra ver se ele para, mas ele realmente não desliga mesmo o tempo inteiro, assim. Mas não tem como. Não. Mas é No isso. final de semana eu tento evitar mais. Uhum. Mas às vezes ele tá sentado fuçando alguma coisa no Instagram, ele fala, olha isso aqui que eu achei. Aí já volta a falar e Legal, não tem como separar mesmo, né? legal. E aí Meus pais separavam, então isso não, eu não herdei deles porque legal, eu tinha um exemplo dentro de casa. eles separavam bem, assim, não levavam trabalho pra casa, não. E essa questão da maternidade, dessa fase nova ali, de você conciliar, como tá sendo essa carreira de mãe, assim? É difícil, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente quer ser mãe o tempo inteiro, né? Mãe em tempo integral. Então, quando ela nasceu foi super fácil. Eu voltei a trabalhar com 20, quase 30 dias eu voltei a trabalhar. E eu falo que eu tive o privilégio de levar ela para trabalhar comigo durante 10 meses. Então, durante 10 meses, ela foi trabalhar comigo todos os dias, ela ia. E era muito fácil, porque ela era pequenininha, não andava. Então, na hora de mamar, pegava no colo, mamava. Quando começou a comer, tinha os horários de comer, então era muito fácil. E eu achei que eu ia conseguir levar essa vida até ela fazer 4 anos. Eu falei, não, quando ela tiver 4 anos, quase 4 anos, ela vai pra escola. E as minhas amigas falavam assim: você é louca, Não vai. você não vai conseguir. Eu falava, não, lógico que eu vou, porque tá dando tudo certo. Aí ela começou a engatinhar. Aprendeu a desligar os computadores da tomada. Porque você é pai de menina, né? Menina é pior que menino, né? Mas é que o meu, eu vou falar pra você, o meu tá dando baile, viu? O meu, É. esse meu menininho aí, ele é sapequinha, viu? E aí começou a tirar as coisas da tomada. E aí começou a andar. Aí a gente tinha preocupação com a escada, isso, aquilo. Aí começou a atrapalhar. Por quê? Porque ela queria meu colo, ela queria minha atenção. Aí as brincadeiras pra ela não eram só sentar no chão e brincar com um brinquedinho. E aí começou a minha luta interna, né? Porque eu falava, ela não vai pra escola. Sentei com a minha mãe, conversei com ela, falei, olha, preciso trabalhar, então assim, tira um pouco o pé, fica com ela em casa, a gente se divide. Então, durante, acho que 2 dias ela ia trabalhar comigo e durante 3 dias ela ficava com a minha mãe em casa. Fizemos isso. Aí, começou a atrapalhar minha mãe, a rotina da minha mãe também, porque aí ela começou a se ver sem vida. E a gente começou a ver que a gente não tinha mais recursos para entreter a criança o tempo inteiro. E eu preciso trabalhar, né? Eu, Renan, até minha mãe, a gente precisa trabalhar porque esse é o futuro dela, né? É o que a gente estava conversando. Então, assim, a gente faz, a gente não sabe se eles vão querer seguir.
mas a gente faz pensando neles. E aí começou a segunda luta interna, né? Eu falei, ela vai ter que ir pra escola. E aí foi uma guerra. Eu levei meses pra aceitar a ideia de que ela teria que ir pra escola, porque eu achava que aquilo ia fazer mal pra ela. Ela vai me esquecer. Sabe, assim, aquela coisa que acho que toda mãe passa. E aí ela acabou indo pra escola esse ano. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra ela, porque ela ama. Até essa semana ela ficou doente, faltou um dia. E foi logo depois do final de semana. Quando ela voltou pra escola no outro dia, ela tava assim... Fulano, sabe o que aconteceu lá em casa? Sabe assim, como se ela tivesse no melhor lugar do mundo. Então ela pede pra ir pra escola. Eu quero os meus amigos, eu quero ir na aula de não sei o quê, eu quero o professor tal. Então, assim, eu acho que foi muito bom pra ela, foi muito bom pra mim também. Mas eu ainda sinto a culpa de não estar com ela o tempo inteiro. É assim, é muito. Graças a Deus, a minha rotina ela é mais flexível, então. Eu saio de casa, ela tá dormindo, eu não vejo ela de manhã, mas eu que pego ela na escola. Então, dali ela fica comigo. Em dias que ela sai da escola e dorme, aí eu fico muito frustrada. Eu falo, perdi um dia, sabe assim? Mas não é que eu perdi um dia, eu acho que tudo que eu tô fazendo pra mais pra frente eu conseguir ficar mais com ela, né? Trabalhar menos e ficar mais com ela. Então, tudo tem que estar estruturado pra hora que esse momento chegar. E aí, às vezes, eu paro e penso, acho que esse momento nunca vai chegar, porque a gente sempre vai querer mais e não vai dar. Mas eu me culpo muito, assim. Mas, ó, vou te dar um conselho, a gente fala, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas vou te falar com base na experiência que eu tenho de casa, e aí pegue o que funciona pra você e joga fora o que não presta. Mas eu aprendi uma coisa. Seja intencional e intensa no tempo que você estiver. Ponto. E eu tenho certeza que você deve ser. Então, assim, não se Eu sou. culpe quando não está. Porque o quando não está, não tem o que fazer. Está fora do nosso controle. É. Quando eu estou, está no meu controle. Automaticamente eu posso ser a melhor mãe, eu posso desligar o celular ou deixar de canto e dar todo o amor e carinho e tudo mais. Por quê? Porque aquilo está no meu controle. É isso. Quando eu estou trabalhando, eu não tenho o que fazer. Eu estou lá. E aí, se você fica com aquela cabeça, nossa, eu deveria estar com ela agora. Aí você não está nem no trabalho e nem com ela. Então você não consegue nem construir o tempo que você quer no futuro É e nem isso. ser uma mãe que você É queria estar isso, lá. exatamente. Eu falo isso porque eu falo isso pra minha esposa. E eu vivi O muito mesmo isso quando conselho. ela foi entrar na escola. Eu falei, como? Eu queria estar lá, mas eu tinha que estar trabalhando. E aí a cabeça não fluía em lugar nenhum. E E na escola realmente ela foi vai isso. é igual você falou. Por que que ela ama a escola? Porque ela tá se desenvolvendo, tá vendo Não, eu gente, chego pra ela tá buscar, ela fala, curtindo. já, mamãe? É, Porque ela fica meio período. Então eu chego, ela fala, mas já, mamãe, eu não quero ir pra casa. certeza que ela tá. É. Se ela não curtisse a escola, ela não ia querer ir pra escola. Não, Mesmo ela que- ama, tá se desenvolvendo super bem, a gente fica orgulhoso, né? É. Mas agora já é tranquilo, agora eu quero que ela vá mesmo. Mas antes era muito pior, era muito mais difícil, assim. Conciliar na mente, acho que é a mente, né? A É. nossa mente, ela fala muito. Boicota demais. O tempo Boicota, todo. não tem Eu falo como. porque eu vivo isso com a minha esposa o tempo todo. Eu falo, cara, minha esposa é uma mulher incrível, uma mãe incrível. Eu falo que eu escolhi a melhor pessoa pra ser mãe dos meus filhos. Uhum, Então, eu sempre falo pra ela assim, cara, você é incrível. Não queira ser melhor, porque você já é muito boa, entendeu? uhum. Mas a gente se Então, cobra. é, A gente tem quer que ser tentar boa ajudar. mãe, boa profissional, É, boa boa esposa. esposa, boa dona de casa, a gente quer ser boa tudo. Tudo. E aí a gente precisa escolher as batalhas que a gente É, vai verdade. que a gente vai enfrentar, que a gente vai lutar, né? E sempre tem duas, três que a gente escolhe mais e acaba deixando outras de lado. Tá tudo Mas bem. não é fácil, tá tudo bem. Eu falo assim, não é nada fácil, mas eu sei que tudo é por ela, né? Hum, Assim como os meus pais, tudo que fizeram pra mim, hoje tudo que eu faço pra ela, pros futuros filhos que terei, mas hum. assim, hoje Já deixou aí, já o spoiler. Eu fiquei sabendo que tem mais agora, hein? Deixou no ar aí, viu, Renan? Fique esperto, e o viu? medo agora, que eu sou gêmea, meu sogro é gêmeo, e eu já tenho Ah, uma. Já pensou, vem vem dois? dois de uma vez só. É bom, cara. É uma tacada só. Eu fiquei fazendo um por ano, entendeu? Demora muito. Ainda já se vindo de uma vez, sofri de uma vez só, né? Diz a Simone que quer mais um. Vamos ver, né? Vamos pensar aí se. Eu, se pudesse, teria uns 5. Mas não dá.
Aí eu vou ficar louca Eu mesmo. fico pensando na logística, é uma coisa desafiadora. Hoje 2 só já Não pra vai sair dar. de casa já é um desafio. É, Eu falo, a gente vai pra igreja dia de domingo, a gente acorda 7, meus filhos acordam muito cedo. 6 horas da manhã já estão eu vejo às acordados. vezes. São muito, muito ativos, tá? Porque eles dormem cedo, então eu acordo 4h30, então assim, a nossa casa é matinal. E aí a gente acorda 6, 7 da manhã no domingo, pra sair, a gente sai literalmente 10 horas de casa e o culto começa às 10. Tipo assim, cara, toda vez a gente sai atrasado. Aí eu falo assim, eu não entendo como que a gente demora, tipo assim, 2, quase 3 horas pra se arrumar. É um negócio. Aí a Simone tem que ter uma logística, tem todo um negócio assim Eu que. geralmente sou tudo no susto. Eu já sou mais acelerado, assim, eu vou sair, eu já. É, porque o René é o pontual da relação, né? E eu não. Os amigos dele Ah. zoam ele até hoje, porque ele sempre foi pontual. E aí ele começou a namorar comigo e a coisa começou a desandar. Chegar um pouco atrasado. Então. Depois que a gente teve filho, então, não tem como. Aí É. você quer trocar, aí quer escolher roupa, aí Às faz vezes uma ela birra, aí... quer se trocar, né? Nossa, aí já... Então, assim, hoje eu já sei, a gente tem um compromisso que tem que ser no horário, eu preciso começar a arrumar as coisas 3 horas antes, É, senão não dá. isso. E às vezes não dá. Às vezes não dá. Mas vamos aqui então para um segundo momento aqui do nosso. Eu acho que esse primeiro já completou um monte de perguntas que eu faria aqui no segundo, mas quando você fala ali, né, sobre a questão de você ser uma diretora de marketing, produtos, né, das duas empresas, como é para você pensar, né, nessa questão de lançamento, desenvolvimento de produtos? Porque nós estamos diante de duas empresas que, por mais que navegam e talvez, né, estão ali com produtos às vezes até parecidos dentro de um mercado único, mas nós temos produtos totalmente diferentes, né? A produção, os componentes, totalmente é um outro público, é uma outra frente. Como é para você assim conseguir dividir a sua cabeça para ter essas duas frentes andando em conjunto? É difícil. E você sabe que esses dias eu me peguei fazendo essa pergunta. Como que eu consigo conciliar as duas marcas se eu tenho... Às vezes eu acho que eu tenho uma ideia muito boa. E aí eu falo, meu, essa ideia é muito boa, eu quero trabalhar muito nela. Aonde eu vou trabalhar essa ideia? É muito difícil. E aí quando vai numa coisa muito boa, parece que a outra... Porque são lançamentos constantes. Então, assim, um mês tem lançamento de uma, outro mês da outra, falha um mês, aí vem uma de novo, aí vem outra. Então, assim, você tem que pensar muito. O que antes você pensava pouco, quando tinha uma marca só, agora você pensa o dobro. Só que hoje as pessoas estão muito mais exigentes. Então, você realmente precisa pensar fora da caixa. E às vezes você não está num bom dia. Então, você tem que pensar num produto ou algo realmente fora da caixa. E aí você pensa, que marca que eu vou pôr isso? Aonde isso vai ser melhor? Não, eu acho que isso aqui vai ficar incrível aqui. Aí quando você começa a pesquisar a formulação, não vai ficar incrível aqui. Tem que ser aqui, porque não vai dar para ter a eficiência certa nessa marca ou nessa. Então, assim, eu realmente me fiz essa pergunta esses dias. Como que eu consigo? Não sei. Uhum. Hoje eu tento... Eu sou uma pessoa meio desorganizada. E hoje eu tento me organizar um pouco mais em tudo. Então, só um exemplo aí, e spoiler, vai. O ano que vem a gente tem Copa do Mundo, e quando tem Copa do Mundo, a gente precisa lançar esmalte verde e amarelo. Como que eu vou lançar esmalte verde e amarelo nas duas marcas iguais? Então, não dá. Você sabe que tem uma temática, que todo mundo vai estar trabalhando nessa temática de esmalte verde e amarelo, só que você não pode fazer a mesma coisa. E aí, como que você faz para não fazer as duas coisas? Então, a cabeça, ela vai bugando e você vai indo E realmente, os consumidores hoje, eles estão muito mais exigentes. Antigamente era fácil, antigamente... E quando tinha uma marca só, você fazia um lançamento lá com 6 cores de esmalte e o negócio vendia. Hoje não é mais assim. Hoje, se você não tem algo diferente, algo a mais, um plus naquele produto, você não vende mais. Então, nem eu sei como eu faço. A verdade é essa, nem eu sei. Eu realmente, esses dias, me perguntei isso. Como que eu consigo fazer isso? E às vezes a ideia é muito boa e você quer pôr a ideia nos dois e o negócio não vai. E aí você tem que escolher realmente uma marca que você acha que vai casar mais. E a Maria Pomposa tem toda uma particularidade dela ser como se fosse hipoalergênica, né? Então, assim, não é tudo que você pode pôr.
Ela ainda é vegana. E aí as pessoas falam assim, desiste do vegano, então. Eu falo, não, é o meu propósito de marca, eu não vou desistir disso. Mas vai começar a ficar difícil por conta de Anvisa. Não tem problema. Eu confio no que eu tô fazendo, eu confio no meu produto. E se esse é o meu propósito de marca, eu não vou largar o meu propósito de marca só porque alguém quer dificultar alguma coisa. Eu acho que é nas dificuldades que a gente aprende e depois fica tudo mais fácil. Então, se eu aprendi nessa dificuldade, vamos lá. Uhum. E então, hoje o Maria Pomposa é um pouco mais difícil de conseguir encaixar produtos. Até a gente desenvolveu uma linha de tratamento e um produto que está indo super bem. É uma coleção recente até, que chama Base Escudo de Aço, que ela recupera a unha depois do alongamento. Então, muitas pessoas usam alongamento ou esmaltação em gel. E eu usava uma blindagem de gel na unha. E então eu falo que é muito das nossas necessidades que os melhores produtos eles nascem, né? É realmente ver a dor da outra pessoa. E é o que eu tento fazer muito em ambas as marcas. Então, ver a dor daquela pessoa. E eu falei, não, eu não posso ficar refém de uma unha dessa pra sempre, porque isso não faz bem pra mim. Eu já sou alérgica, uma hora isso vai me dar alergia. Então, tudo que é demais acaba fazendo mal. E aí, eu desenvolvi uma base, tirei o meu alongamento, a minha unha ficou papel, e eu recuperei a minha unha muito rápido com esse produto. E aí, a gente lançou esse produto no mercado com esse apelo. E ela tá vendendo muito. Porque realmente é uma dor que muitas pessoas têm. Às vezes, elas pintaram a unha com esmalte em gel que vai na cabine e nem sabiam que para tirar aquele esmalte em gel precisava lixar a unha em cima. E aí a unha dela, que era forte, ficou muito danificada. Eles têm que restaurar. Tem que restaurar. Então, eu sempre gosto de criar produtos realmente que vão resolver o seu problema. Ou o seu problema como manicure, de que às vezes não tem um produto com eficiência que precisa. Então, eu sempre tento ver isso nas duas marcas e aonde as pessoas estão sofrendo mais. Vou fazer uma pergunta talvez um pouco polêmica. Não precisa, aqui a gente não tá pra... Eu não gosto muito desses cortes de, tipo, vamos criticar o outro. Não, eu falo assim, tudo é ponto de vista, né? A gente vive num mundo que a gente tem uma democracia maquiada, né? Que na verdade não é uma democracia, mas tudo bem. Mas falando um pouco desse mercado, eu vejo com muita clareza o que é cada um, né? Você pega ali de esmaltação com um gel, exatamente para aquela pessoa que quer ter uma praticidade, não tem tempo para ficar indo no salão. Então, assim, é um público. Uhum. Isso não anula o seu público, que é o consumidor tradicional, que pinta ali durante uma semana, 15 dias, não sei qual que é o período que faz isso, né? Como que você vê essa questão do seu posicionamento, né? Como, ainda que você traga produtos inovadores, né? Né, questão vegana, questão de glúten e tudo mais, para você se destacar frente a um produto que eu não vejo como concorrente, tá? Na minha opinião, assim, não é concorrente, são produtos diferentes para públicos diferentes. Não gosto muito de... Eu já ouvi os dois lados, tanto você como uma outra pessoa que eu entrevistei, né, a Carol, e aí eu vejo assim, não vejo muito, pode ser que no mercado de vocês considerem como concorrentes, mas eu vejo são coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho tempo, eu vou no restaurante, eu não tenho tempo, eu como no iFood. Uhum. Entendeu? Então, assim, de certa forma, o iFood não tá matando o restaurante, porque ele é um canal de entrega. Uhum. Então, ele facilita, né? Assim como um delivery e tudo mais. Então, como que você vê isso, sabe? Assim, como que você se posicionar mais forte, mais assertiva, criando produtos onde eu restauro aquele, né, que foi prejudicado, entendeu? Como que você faz para trazer, talvez, esse público pro seu? É polêmica que você quer? Não precisa falar mal das pessoas, é só um comentário mesmo. A Maria Pomposa tá super preparada para a hora que as pessoas começarem a ter, de fato, alergia da esmaltação em gel. Uhum. Porque realmente ela é uma marca hipoalergênica. Então, assim, eu acho que vai muito além. E eu acho que falta muita informação, né? Não vejo problema de... Vou pintar a unha com esmalte em gel, vou viajar, quero fazer uma esmaltação em gel, eu não vejo problema. Mas eu vejo que tudo... Já existem estudos sendo feitos, né? Então, eu vejo que tudo que é demais, uma hora acaba fazendo mal. Eu concordo que, assim, antigamente tinha uma polêmica no mundo dos esmaltes que era...
Ah, você tem que tirar o esmalte pra unha respirar. Realmente, a unha não respira. Mas realmente a sua unha precisa de um tempo de alguma coisa. Porque senão, alguma coisa ali você vai danificar. E mais do que isso, o que acontece com esses produtos em gel, eu vejo a minha manicure mesmo falar. Ela falou, ai, mas gente, não se desesperem com a proibição da Anvisa, porque os produtos foram testados em ratos e blá, blá, blá. Aí eu parei pra ela e falei assim, você sabia que a maior prejudicada nisso tudo não é a sua cliente, é você? Porque você inala o produto o tempo inteiro. E ela parou assim, eu falei, é verdade. Quem inala o produto é você. Você que tá Todos os aplicando, né? dias. É você que tá aplicando, é você que tá inalando. Às vezes você colhe na unha da cliente. Eu não tenho muito conhecimento em esmalte em gel, de formulação e tudo mais. Não é a minha expertise e a gente só vê de estudos mesmos que acontecem. Mas assim, existem outros componentes que fazem tão mal quanto. Existe um componente que você usa para fazer unha em gel, que é o mesmo componente que você usa para fazer a obturação do dente. Então, assim, já pensou se você tiver alergia disso? Uhum. Sabe? Então, são polêmicas que a gente também não gosta de entrar em polêmicas assim. São concorrentes, mas são concorrentes indiretos. Até porque muitas pessoas que fazem alongamento em gel usam esmalte normal por cima. Só que eles têm na cabeça deles que a esmaltação, a unha em gel faz o esmalte durar mais, né? E aí fica realmente para gente desenvolver produtos que façam a durabilidade ser dessa forma, de durar mais, para realmente livrar as pessoas dos alongamentos. Eu estava hoje, inclusive, antes de vir para cá, conversando com as minhas amigas num grupo que a gente tem, e nós somos em 5. 3 usam alongamento. Uma tirou porque ganhou neném, não podia ter, tirou, ela falou, nossa, deu o feedback dela. Ela falou, você me deu produtos e a minha unha recuperou. Mas eu não tenho tempo, então voltarei a fazer a unha de gel porque o esmalte dura mais. Falei, justo. A outra falou, arranquei tudo. Falei, meu, como que você arrancou tudo? Ela realmente hoje, de nervoso, arrancou todas as unhas. A unha dela, eu falei, tá doendo, né? Ela falou, tá. Falei, lógico, ficou realmente em carne viva a unha. Né? Eu falei, pode deixar que eu vou te levar um kit aí, você vai fazer um antes e depois, você não vai voltar a usar alongamento. Então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Sim, eu acredito nisso. Jamais vou falar mal de concorrente ou nada disso, porque não é uma postura que a gente espera de concorrente também. Existe mercado para todo mundo, mas é uma coisa muito nova no Brasil ainda, né? Se a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas usam muito mesmo. Aqui é muito novo, então eu acho que as empresas que estão trabalhando certo, que estão fazendo produtos, porque eu acho que vai além, você tem que se preocupar com o que tá lá dentro. Porque dizer, por exemplo, que você é vegano é fácil, você tá controlando o que tá lá. Dizer que você é hipoalergênico também é É porque, fácil. Você tá por exemplo, controlando a produção? minha esposa que vai usar o seu vegano, ela não vai pegar ela não vai abrir ele. Deixa eu fazer um teste aqui pra ver se esse negócio é vegano Nem mesmo, tem entendeu? como fazer, você nem consegue Uhum. visualizar isso. Uhum. Então, assim, vai muito de você confiar na marca. Uhum. E é o que eu falo, eu sempre dou a minha cara lá. As pessoas falam assim: ah, mas você não tem medo? Não, eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que tem dentro do meu produto. Por que as pessoas que usam o meu não têm alergia e usam outro hipoalergênico e têm alergia? Porque o meu tem um controle de qualidade mais rigoroso, porque eu sou alérgica. O controle de qualidade sou Você eu. é a primeira cliente a... Exatamente. Então, assim, as coisas começam a apertar, as pessoas começam, vou colocar uma matéria-prima mais barata. Você nem sabe o que tem na matéria-prima. E nem só de esmalte em gel, se a gente pegar outros concorrentes de esmalte convencionais mesmo, esmaltes que entram na moda, aí chega aqui, nossa, o esmalte que muda de cor na água. Por que só uma marca lançou um esmalte que muda de cor na água, na temperatura do corpo? Aí você vai ver o que tem dentro do esmalte, você fala, meu Deus, como que alguém tá usando isso? Então, assim, tem polêmica em todo lado, né? Uhum. Mas é Como, isso. como você vê que o mercado está caminhando? O que você vê de tendência? Por exemplo, 2026, o que vocês pensam, assim, de tendência, assim? Você fala assim, cara, eu vejo que o mercado de cosméticos está caminhando para isso, a gente está olhando para isso. Tem algo, assim, que você fala, isso daqui eu acredito que... Se você pudesse investir suas fichas hoje,
Assim, Rafa, eu vou investir num produto novo, eu vou investir em algo que eu vi em algum lugar, mas que eu acredito que está dentro dos nossos princípios, nossos valores, da nossa visão. O que você investiria? Eu investiria em tecnologias maiores em esmaltes e cosméticos no geral. Então, por exemplo, performance mais rápida. Uma base que fortalece muito mais rápido. Eu acho que as pessoas são muito ansiosas, então as pessoas estão muito no imediatismo. Eu quero um negócio para ontem, né? E a gente tem uma linha que chama até Express, porque é tudo isso, é para ontem. Então tem que secar rápido, tem que remover rápido, tem que fazer tudo rápido, porque a pessoa realmente não tem tempo de esperar. Então, se eu tivesse que investir todas as minhas fichas hoje, eu investiria em performance mesmo. Deixaria o glamour e investiria naquilo que realmente vai trazer uma diferença para sua vida, que vai tirar uma dor sua que você tá sentindo ali que Fico pensando, eu nem faço a unha, mas imagine você vai num espaço, tipo a lavanderia express assim, tem uma maquininha, você coloca a unha, ele já faz a já retirada da sua existe. cutícula. Não Já tira a existe? cutícula, mas existe. De pintar, tem. Tem. É porque cutícula é uma Mas coisa é do delicado, brasileiro, né? né? É verdade. É uma cultura do brasileiro. Se você vai nos Estados Unidos, você paga muito mais caro numa manicure e eles não tiram a Não tira. cutícula. Mas Pinta sei sem lá, ter que usar removedor de esmalte, porque não pinta dos lados. Então, a manicure brasileira, ela é a mais perfeita que existe. Eu falo que as manicures brasileiras que vão embora para trabalhar nos Estados Unidos dão muito bem. Porque não tem ninguém que faça unha como brasileira. As manicures brasileiras são as melhores, assim, mas tem que mesmo tem. um negócio Tem que você uma vai lá, máquina. coloca e já Não tira a pinta. cutícula, mas você escolhe o esmalte que você quer, a cor que você quer, você escolhe se você quer desenho, se você não quer desenho, você põe lá e o Legal. negócio sai rapidinho. Cara, isso aí, pra quem não tem tempo, pô, eu vou pra uma reunião, a mulher vai pra uma reunião, eu não, né, mas a mulher vai pra reunião. Chega ali, passa nessa maquininha, vai lá, pinta, chega na reunião com a mão feita. Uhum. Teremos novidades pro Cara, ano que vem, não disso, mas de performance não, isso daí eu acredito. diferenciadas. Eu acredito. Isso daí eu É, acredito. E aí, se você quer saber mais dicas de como manter o seu esmalte mais tempo, veja o vídeo da Marcela. Tem um vídeo lá explicando, acho que são 3 dicas de vai lavar a louça, coloca a luvinha. Pega as dicas, galera. É o seguinte, você quer ter esmalte mais tempo, mulherada, e você não tá assistindo aí, ó, tá perdendo, ele viu? fez a lição de casa, hein, gente? Eu assisti os vídeos, né, fiz. Agora num bate-bola, a gente já tá aqui já 1h02, viu, Marcelo? O tempo passa muito rápido. Mas eu queria fazer um bate-bola aqui com você, com perguntas objetivas, e que você responda o que vem na sua cabeça. Sem medo de ser feliz, hein? Vamos lá. Uma mania sua de empreendedora. Pensar muito. Acho que eu penso muito antes de fazer qualquer coisa. Medo, sabe? Assim, tem que pensar muito, porque se não der certo, acho que eu penso muito. É uma mania que eu tenho. Boa. Um erro que te fez crescer. Um erro. É difícil a gente falar de erro, né? É uma coleção que eu apostei muito e deu muito errado. Que deu errado. Não vendeu como eu achei que venderia e tá lá até hoje. Mas foi o quê? O erro É, produto? produto. Lancei no tempo errado e não era o que eu tava esperando. Eu acho que foi o maior erro, assim, que eu fiz, porque eu pensei mais com a beleza do que com realmente o produto em si. Ah, é muito bonito, vai dar certo, a gente sem pesquisa. Não pesquisei, tá lá. Uma mensagem de cliente que te emociona. Quando as pessoas mandam mensagem dizendo que conseguiram encontrar no meu produto algo que elas encontravam há muito tempo, principalmente as alérgicas que dão lá os feedbacks que agora se sentem mais bonitas esmaltando a unha, que coisa que elas não conseguiam antes. Acho que isso me emociona muito, assim, dá muita certeza de que eu tô no caminho certo. Mas quando eu recebo mensagem também de alguém que, nossa, eu usei seu produto, não esperava que ele fosse fazer tudo isso, ele faz, eu também fico muito feliz. Isso daí é muito legal mesmo. É, Uma mulher que te inspira. minha mãe. Minha mãe, como pessoa, como mãe, como
profissional, como tudo, minha mãe. É a minha maior inspiração hoje. Tchau, um beijão aí pra dona Márcia. Parabéns por tudo que você criou, né? E com esse casal aqui tão especial, né? Então eu vejo que seus pais fizeram não só por você. E aí, você me contando a história do Renan com seu pai, É, me fez lembrar muito a história também que eu tenho com o meu sogro, né? é uma ligação E inexplicável, né? é, e é bizarro, né? Porque eu tô na família há pouco tempo, né? Eu entrei lá em 2021. Então, em pouco tempo, assim, meu sogro já me adotou. Eu falo que eu amo ele, assim, tenho um amor por ele. Ele é um cara que realmente. É. O Renan conviveu pouco com meu pai, mas eu acho que foi tão intenso que hoje, se você pergunta do meu pai, ele fala até com brilho no olho, sabe? Isso é. É, Mas é eu acho que o que é mais intensidade. incrível, não sei se vocês são cristãos, né? Mas acho que o que mais incrível você me contando ali, só veio na minha cabeça, como que Deus, ele até nisso, ele se preocupa, assim, sabe? Porque pensa que se o Renan não tivesse, tudo bem, o legado poderia ter acabado? Poderia ter uma outra peça fundamental? Poderia. Mas eu falo muito Mas que isso. incrível que Deus colocou o Renan na hora certa, no lugar certo, fez o estágio certo e até nisso, né, o seu pai trouxe pra perto, fica aqui do meu lado, eu vou te passar tudo É, e depois você pega o que eu te passei e vê o que que você vai fazer com isso, entendeu? no off eu te conto os É. bastidores disso. Como Deus é perfeito. Mas que incrível. É, E por último, eu vou mudar, não vou fazer essas perguntas, vou fazer uma outra. Se você, não que não existe certo e errado nessa resposta, tá. mas se você tivesse que escolher uma das suas duas marcas, o que você faria? Não, você pegou pesado nessa. Não existe certo e errado. Pode responder o que vir no seu coração. Eu escolho a que eu idealizei. Eu escolho a Maria Pomposa porque hoje eu vejo como a moda ela é muito tradicional, né? E a Maria Pomposa ela é uma marca que ela pode voar muito ainda. Eu acho que a moda não chegou no topo, mas ela já chegou muito além do que o meu pai imaginava quando criou ela. E a Maria Pomposa não. A Maria Pomposa eu criei ela é uma bebê ainda, né? Então ela tem 8 anos. E eu acho que ela pode chegar muito além. Então, se eu tivesse que escolher hoje uma marca, eu escolho a que eu idealizei como meu propósito de vida mesmo. Irado. Se você tivesse que deixar uma mensagem para todos os empreendedores, mulheres, todas as pessoas que estão nos assistindo, e de fato essa mensagem vai chegar nessas pessoas, elas vão assistir e você vai fazer parte da vida delas, porque a sua mensagem de fato impactou elas. Uhum. O que você deixaria? Não desista dos seus sonhos. Por mais que você ache que tudo tá dando errado e que você não tá indo no caminho certo, não desista. Porque Deus sempre tem o melhor pra você, sempre tem o melhor preparado pra sua vida. E se esse é o seu propósito de vida, se é isso que você acha que você tem que fazer, coloque amor, coloque conhecimento, estude e não desista. Siga no caminho, porque na hora certa, Deus sempre vai fazer o melhor pra sua vida. Muito bom, viu, Renan? Gostei, viu? Depois tem que marcar uma com o Renan, viu? Eu ouvi um lado de vocês agora, eu quero ouvir o outro lado Se a minha depois, viu? durou 1 hora, dele Do vai durar Renan deu 3. 3 horas. Eu fiquei sabendo que o Renan gosta de conversar pouco, né? Comercial, né? Normal, né? É. Mas, Marcela, muito obrigado pelo Obrigada a seu você. tempo. Obrigado por você contar um pouquinho da sua história, falar aqui pra gente sobre o que você sucedeu e ao mesmo tempo o que você criou, né? Então é muito bonito ver não só você pegou uma empresa pronta, mas também criou uma empresa, Uhum, né, com propósito, com outro formato. uhum. E ainda vou Então, criar mais. mais, Opa! deixar o spoiler, vai vir mais, vai acompanhando. E onde a gente encontra a Maria Pomposa e a moda? Aqui na Zona Leste a gente encontra em muitos lugares. Acho que na Zona Leste a gente está em todas as redes mesmo de Legal. perfumarias. E as pessoas podem agora encontrar online, então a gente tem site próprio. Siga a gente lá nas redes sociais, que a gente sempre está postando. E Shopee, Mercado Livre, Marketplaces, todos a gente também tá
Tá lá. Então, se a pessoa quiser comprar agora, ela pode entrar lá, qualquer marketplace comprar, entrar no nosso site. Ou se tem a sua loja preferida na Zona Leste, agora a gente pode dizer que a gente tá em todas as lojas. E eu vou deixar aqui no ar, vou deixar aqui para ela pensar, viu? Não precisa me responder agora, converse com o Renan. Nós estamos fazendo um movimento, né? O Arena do Sócio é um desses movimentos, mas nós estamos fazendo um movimento para fomentar ainda mais os empresários, empreendedores. Então, você faz parte da história já, né? Você vindo aqui contando a sua história, você já entrou no hall aqui dos nossos grandes empresários que já passaram por aqui, empresários e empresárias, né? E eu quero deixar aqui um convite para vocês, para que a gente possa desenvolver mais coisas juntos. Eu tenho certeza que vocês têm muito a ensinar também. E a ideia é que que a gente não vá só para a Zona Sul, não vá só para Alphaville, não vá só para outras regiões. Cara, que Zona Leste é muito rica, entendeu? Tem muitas coisas. Cada vez que eu entrevisto mais pessoas aqui, eu vejo que tem muitas histórias dignas de serem contadas. E a gente está organizando um próximo evento, né? Então, já deixo aqui para vocês virem, inclusive participar como palestrantes, como pessoas que vão falar, vão contar a história, porque eu vejo que a gente não pode mais ficar no banco dos bastidores. Nós temos que nos tornar mesmo os protagonistas e fomentar ainda mais a nossa Zona Leste. É isso mesmo. Eu concordo com você. Tamo dentro. Tá dentro, viu, Renan? Tá dentro, Renan? É isso aí. Eu já vou deixar aqui já. Se você acompanhou até o final, já sabe, galera. Vai lá, curta, comente. Manda uma mensagem lá pra Marcela. Fala pra ela o que você achou desse episódio. Né? Manda lá uma mensagem de incentivo. Porque de hater, minha galera, o Brasil já tá cheio. Mas de pessoas que incentivam, que falam palavras positivas, que agradecem, né, por um ensinamento. A gente tá precisando de mais pessoas assim. Então, que você seja essa pessoa. Então, se você segue a gente aqui no Arena do Sócio, seja nas redes sociais, seja no Instagram, no Spotify, no YouTube, nós queremos criar uma corrente de empresários que realmente se ajudam, que realmente propagam mensagens positivas, que de fato, né, postam. Eu vou fazer meu post, que eu nem sei se é para mim isso aqui, né? Mas já pra vou fazer meu... Não, né? Pra Simone. Pra eu levar pra minha casa, né? Apesar que eu fiquei sabendo aqui que tem um negócio de reconstrução da unha. Vai que dá, né? Dá pra reconstruir minha unha aqui. Não sei se... Né? Tá precisando, né? Eu acho que os homens... Vou fazer só um comentário aqui pra encerrar aqui, vai. Vou criar uma polêmica aqui. Eu vou falar por mim. Eu sou mega vaidoso. Mas tá pra te falar... Sabe a única coisa que eu faço na minha unha? Cortar. Tem que tirar a cutícula, tem que passar uma base. Renan, você faz isso, Renan? Faz? Eu vou começar a pegar umas dicas com o Renan. A partir de hoje... Por que só a unha da mulher tem que estar bonita? É isso. Não, a minha tá cortadinha, mas tá meio aqui, uma pelinha soltando. Olha lá. Vou falar, fica aí a dica aí, viu, Adriana? Pra você me cobrar isso daí, vou criar o hábito, vou pegar umas dicas com o Renan e vou começar também a cuidar das unhas, viu, galera? Porque esse negócio de só a mulher que cuida... Homem também tem que cuidar. É lógico. É cuidar só da barba e do cabelo. É, isso aí. De vez em quando, né? Às vezes nem faz, né? Que, né? A correria. Mas brincadeiras à parte, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Thiagão, mais uma vez. Débora, Dri, todo mundo que esteve aí com a gente nesse episódio. Espero vocês no próximo episódio aqui no Arena do Sócio. Eu, Rafael Apolinário, fico com você até aqui. Até a próxima. Fui!